Ontem nós tratamos aqui de uma primeira reação do mercado financeiro, quando ainda não havia essa confirmação feita pelo ministro da Fazenda, do Guilherme Mello, com juros futuros subindo. Hoje essa reação aumentou. Hoje também passou a circular no mercado financeiro e entre analistas um texto que faz parte do programa econômico, do pensamento do programa econômico do que seria o governo Lula, publicado pela Fundação Perseu Abramo, em que o Guilherme Mello, atual secretário de Política Econômica, assina com outros economistas do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, o Aloysio Mercadante, que está na presidência do BNDES, mas é um quadro antigo e muito forte do Partido dos Trabalhadores. Nesse documento, nesse relatório, nesse pensamento econômico, os economistas defendem o controle de capitais, por exemplo, ou seja, controlar a entrada e saída de dólares, afundar as contas externas de um país como o Brasil, que depende do financiamento externo. Defende uma mudança, por exemplo, no sistema de metas para a inflação. Então, é esse pensamento que acabou assustando o mercado. É sobre isso que eu vou conversar agora com Rita Mundim, que tem a mão no pulso desse receio. Rita, boa noite. O que você está achando dessa discussão, Rita, sem falar num caráter partidário, né? Guilherme Mello é um economista muito fiel ao Partido dos Trabalhadores. É partidarizar o Comitê de Política Monetária? Pois é, isso é uma coisa muito séria, Thaís. Antes de tudo, boa noite a todos. Mas esse tipo de presença, né, de um quadro do partido, isso pode tirar a credibilidade do Banco Central. E eu falei aqui ontem, vou repetir hoje. A gente viu lá quando o Donald Trump começou a dar pitaco no Banco Central americano. O dólar foi perdendo força, nós estamos vivendo um movimento de céu América. Inclusive o Brasil, dentre outros países emergentes, está sendo beneficiado com o fluxo de dólares, buscando investimento alternativo a essa mudança, né, nos Estados Unidos da forma que o Banco Central tem sido tratado, inclusive isso também, né? É um conjunto Trump, mas faz parte dessa perda do dólar como moeda de valor, o comportamento do Trump descredenciando e brigando diretamente com membros do Banco Central, como o próprio presidente, a forma que o Trump se referia a ele, etc. E hoje, coincidentemente, houve um primeiro encontro promovido por uma empresa privada com o Guilherme Mello e alguns economistas e gestores na Faria Lima. Do tiroteio aí, mas o tiroteio agora é em torno do que pode acontecer com o Banco Central. Fontes que estiveram lá disseram que ele simplesmente assim fez mais uma propaganda do Partido dos Trabalhadores, falando da queda do desemprego, da queda da inflação, falando do arcabouço fiscal, da eficiência do arcabouço fiscal. Ele é um dos criadores, dos mentores, né, do arcabouço, mas as pessoas perceberam que ele não fazia nenhuma correlação entre mercado de trabalho aquecido e inflação. E o próprio combate à inflação e a correlação com a taxa de juros na Lua, em um crescimento que está sendo baseado na demanda. E o Banco Central, através da ata do Copom, deixou isso claro hoje. O Banco Central enxerga sinais contraditórios, que é aquilo que eu resumo aqui: o Banco Central pisa no freio e o governo pisa no acelerador. E pelo que a gente notou, o Guilherme Mello, ele é aquele condutor que vai querer pisar no acelerador. Ainda Nesse mais. primeiro encontro, que ele não estava marcado assim, ele não estava ainda como o nome, né, indicado, né, vazou, mas ele teve esse encontro, ele evitou de falar um nível da taxa de juros. Isso não foi dito, mas ficou claro o lado heterodoxo dele. Ele não tem essa preocupação com a ortodoxia, ele não tem essa preocupação com o controle das contas públicas e nem com o efeito da taxa de juros alta para controlar uma inflação de demanda em um governo que gasta e gasta muito.
Rita, você citou aqui a ata do Copom, eu queria aproveitar para engatar mesmo nesse assunto, né? O que a gente já aprendeu num país, inclusive, que já conviveu com a hiperinflação, é que a inflação não leva desaforo, né, Rita? A heterodoxia no tratamento da estabilidade da moeda, o Brasil já experimentou, inclusive recentemente, com a diretoria escolhida por Dilma Rousseff para tocar o Banco Central. Exato. E foi um estrago. Vivemos recessão, inflação de 2 dígitos e por aí vai. As coisas não acontecem por acaso. Agora, a sinalização do Comitê de Política Monetária hoje, Rita, ela confirmou, na verdade, o que falamos na semana passada aqui, de que o Banco Central está pronto para começar a baixar os juros. O que ritmo você espera que isso aconteça? Apesar do mercado estar mais otimista, achando aí que o ritmo, o primeiro corte vai ser de 0,5, eu, sinceramente, por tudo que eu li na ata, eu continuo achando que o primeiro corte vai ser de 0,25. Hoje, Thaís, a XP soltou um relatório falando que, na opinião deles, o crescimento da renda real em 2026 das famílias vai ser de 4,5. É 4,5 descontada a inflação. Então, isso aí é para incentivar esse crescimento movido à demanda, que pressiona o nível de preços. E aí você não tem como, é o país crescendo acima da capacidade, é o tal do hiato positivo que o Banco Central cita sempre. Então, o que o Banco Central deixou claro hoje foi a necessidade de uma política fiscal mais austera, e foi o que ele disse, que ele chamou de contradição, né? Que ele vê movimentos contraditórios. Então, ao mesmo tempo que você tem uma política monetária restritiva, na outra ponta você tem um incentivo ao crédito, você tem uma dívida crescente e você não tem essas reformas estruturais para conter o grande problema do Brasil, que é esse descompasso entre receitas e despesas. E a gente está vendo aí que saiu mais um dado hoje de que a manutenção da máquina, né, ultrapassou os 70 bilhões. Então, é o maior número, o maior gasto nos últimos 9 anos. É disso que nós estamos falando. Então, não existe uma vontade política de colocar a casa em ordem. Talvez uma vontade política de colocar uma nova ordem na casa. E por casa eu falo aqui do Banco Central, né? Rita Mundim, nossa comentarista de economia. Muito obrigada, minha querida. Uma boa noite para você. Boa noite.